Pesach Kasher V'Sameach. Insista, não desista, prepare-se. Mashiach vem aí. Bem-vindos à aula número 10 do Como Fazer o Seder. Nós explicamos basicamente até agora um pouquinho da história, um pouco dos costumes. Vamos seguir agora com a leitura da Haggadah. Nós mencionamos antes que o Seder basicamente é 2 copos de vinho e 2 porções de matzá que você come antes da janta, 1 porção de matzá e 2 copos de vinho que você come depois da janta. A maioria da leitura da Haggadah vai acontecer entre o primeiro copo de vinho e o segundo copo de vinho. Depois tem a janta, mas existe vida depois da janta. Depois da janta continua-se um trechinho da Haggadah que se vai fazer a leitura entre o terceiro copo e o quarto copo, e assim você termina o Seder. Ou seja, se você não tomou os 4 copos de vinho, não comeu essas 3 porções de matzá nessa ordem, 2 copos de vinho e 2 porções de matzá antes da janta, 1 porção de matzá e 2 copos de vinho depois da janta, alguma coisa está faltando no seu Seder, ele não está exatamente completo. É importante que ele seja feito dessa maneira, que a gente não esqueça nenhuma etapa do Seder. Nós comentamos que existem 15 etapas do Seder. Primeiro é o Kiddush, como acontece todo Shabbat, todo Yom Tov. Depois do Kiddush, nós mencionamos que se come o karpaz, um pedacinho de batata, ou alguns têm costume de comer cebola mergulhada na água com sal, outros têm costume de comer aipo mergulhado com sal. Vejam bem, eu não tenho como mencionar aqui todos os costumes, Baruch Hashem, graças a Deus, existem vários costumes dentro do povo judeu. A gente vai tentar dar uma ideia geral de como fazer o Seder para que você possa fazer o melhor possível, porque a gente já explicou que dentro das nossas condições, pense num Seder frugal, num Seder simples, onde você vai aprender o básico e vai tentar fazer cada vez melhor dentro do possível. Não se estresse. A ideia é Pesach Kasher Sameach, que Pesach seja Kasher e também que ele seja Sameach, que tenha alegria no Seder. Procure fazer relaxado da melhor maneira possível. Vamos lá. Depois que comeu a batatinha, que tem que ser pequenininha, ou o aipo, enfim, ou a cebola, mergulhada na água com sal, nós vamos dar sequência à próxima etapa do Seder. A próxima etapa do Seder é Kadesh, Urchatz, fizemos o Kiddush, lavamos as mãos, comemos o Karpaz, e aí então Kadesh, Urchatz, Karpaz e Achatz. E Achatz significa que aquele que está conduzindo o Seder, seja homem ou seja mulher, veja bem, se só tiverem mulheres no Seder, elas também devem fazer a condução do Seder, colocam a Kerá na frente delas, enfim, tudo como os homens fazem, Kiddush, etc. Obviamente, as pessoas que têm dificuldade de tomar vinho devem usar suco de uva kasher para o Seder, já que eles não podem usar o vinho. Se puderem usar o vinho com suco de uva, ainda é melhor. Muito bem. Depois que nós fizemos Kadesh, Urchatz, Karpaz e Achatz, o que é Achatz? Achatz significa o seguinte: nós temos aquele que está conduzindo o Seder, tem 3 matzot na sua frente. Ele pega a matzá do meio e quebra em 2 pedaços. O pedaço maior ele tira de entre as matzot, e esse pedaço maior deve ser embrulhado, se possível colocado no travesseiro que a gente vai ter, aqui do lado, quando a pessoa vai se reclinar, e esse pedaço maior da matzá é o que a gente vai comer depois da janta, e ele é chamado de afikoman. Ele fica ali guardadinho até depois da janta para a gente comer desse pedaço de matzá. Enfim, se divide ele para todo mundo, ou cada um pega um outro pedaço e vai comer depois da janta. Esse é o afikoman. Então esse é Kadesh, Urchatz, Karpaz e Achatz. Achatz é quebrar a matzá do meio e guardar um pedaço maior para depois, para o afikoman. Muito bem. Depois desse trecho, Kadesh, Urchatz, Karpaz e Achatz, depois quebramos a matzá, então nós vamos passar para a leitura da Haggadah propriamente dita. E agora começa realmente o Magid. Magid é o trecho mais comprido do Seder, é o trecho onde tem a narração da Haggadah, a narração de como foi a saída do povo judeu do Egito. Mas essa narração tem várias etapas, então vamos tentar explicar. Primeiro, todo o motivo que a gente faz o Seder na noite de Pesach é porque a Torá nos diz que eu devo contar para os meus filhos, nós devemos contar para os nossos filhos, como foi a saída do Egito, justo na noite em que a gente come matzá, e eles vão olhar e falar, mas o que é isso? Por que eu estou comendo isso essa noite? E aí eu vou explicar o que é matzá, por que a gente está comendo isso nessa noite. Então, a primeira parte do Magid, a primeira parte dessa narração do Seder, a gente fala sobre a matzá.
ou seja, começa com um trechinho, Relachmania, este é o pão da miséria, da pobreza, da escravidão, que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Quem quiser que venha participar, quem precisa que venha participar do nosso Seder. Esse ano estamos aqui, no ano que vem tomara que a gente esteja em Israel. Esse ano somos escravos, ano que vem que a gente seja libertado. Enfim, a gente tem que sentir que a gente está no Seder como se a gente estivesse agora fazendo o nosso Seder no Egito. O primeiro Seder da história do povo judeu foi realmente no Egito, na noite da 10ª praga, da praga dos primogênitos. Só que Deus mandou que a gente fizesse matzot, e que a gente pegasse maror, e pegasse o carneirinho, e fizesse o carneirinho assado, e aí então a gente ia comer esse sanduíche antes da meia-noite. Meia-noite ia acontecer a praga dos primogênitos, e Deus ia passar por cima, Pesach, que é a ideia de passar por cima das nossas casas, e apenas atingir a casa dos egípcios, os primogênitos egípcios que faleceram nessa noite. Nenhum judeu podia sair da sua casa durante a noite inteira, mas a gente comeu o Seder naquela noite, antes da meia-noite. Também é o costume da gente hoje em dia fazer o Seder, comer a matzah, enfim, fazer todo o Seder dentro do possível antes da meia-noite. Porque a gente está revivendo a mesma experiência que a gente teve no Egito, naquele primeiro Seder de Pesach. Só que naquele primeiro Seder de Pesach só se comeu matzah, maror e o carneirinho assado. Hoje em dia a gente tem também que relatar o que aconteceu depois, relatar a saída do povo judeu do Egito, que aconteceu depois daquela noite do Seder, naquela noite fatídica da morte, da praga dos primogênitos egípcios. Muito bem. Sigam as instruções que estão na Haggadah. Depois desse trecho que a gente lê, nós vamos chamar as crianças para falarem o Manishtaná. Veja bem, como esse trecho a gente fala da matzah, então é costume a gente descobrir um pouquinho as matzot que estão na tua frente, falar esse trecho, e aí então as crianças elas vão falar o Manishtaná. É nesse trecho que as crianças falam o Manishtaná. Se costuma falar o Manishtaná também em voz baixa, junto com as crianças. Se você estiver sozinho, fala o Manishtaná, você é a criança. Tire a criança de dentro do seu interior e faça com que ela também participe do Seder falando o Manishtaná. Depois que a gente fala o Manishtaná e canta o Manishtaná, as crianças fazem a sua parte, aí então agora está na hora da gente responder às perguntas das crianças. Isso é o Seder, a sequência do Seder. O próximo trecho começa com as palavras Avadim Ainu. Eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo segmento. Deixa eu só fazer uma pequena introdução. Nossos sábios explicam que a história da saída do povo judeu do Egito se divide em duas partes. A saída do povo judeu do Egito fisicamente, a gente estava escravizado e saiu do Egito fisicamente, e a história da saída do povo judeu do Egito no sentido espiritual. Enquanto a gente estava no Egito, a gente estava influenciado pela cultura, pela idolatria do Egito. Depois que a gente sai do Egito, a gente vai receber a Torá, a gente vai reconhecer plenamente a existência de um Deus único. E essas são as próximas partes da Haggadah. A primeira parte fala sobre a escravidão física, a próxima parte da Haggadah depois vai falar sobre a escravidão espiritual. Sigam conosco no próximo segmento.